Olá, eu sou Lia Mota, arquiteta, trabalho no IFAM há muitos anos, tive a oportunidade de conviver e trabalhar com o Ítalo, e eu quero começar agradecendo a oportunidade de homenageá-lo, principalmente homenageá-lo como uma pessoa que deu uma contribuição enorme para o campo da preservação do patrimônio cultural. Principalmente na década de 80, quando ele se somou a outras vozes municipais, federais, que brigavam pela ampliação das práticas de preservação das cidades, dos imóveis. Essa é a importância dele. E ele deu uma contribuição importante não só na formulação de ideias, mas como na escrita dessas ideias. E aí eu vou destacar 3 textos: Mundo, Mundo do Patrimônio, O Tombamento é um Santo Remédio e Onde Houver Cultura, dá voz a ela. Acho que são textos que ainda devem ser lidos, que mostram a ideia de ouvir o outro quando já havia reivindicações importantes, de incluir o outro nas práticas de tombamento, de preservação, de planejamento urbano, onde ele teve a oportunidade de trabalhar. O Ítalo falava, por exemplo, do templo dos outros, da religiosidade afrodescendente. E o Ítalo também falava de favelas, dos lugares da criatividade nas cidades, da sobrevivência. Então eu acho que o Ítalo ainda é referência, esses termos são muito atuais e me deixa muito feliz estar aqui podendo falar disso, para a gente ainda trabalhar pela ampliação da preservação da cultura no que diz respeito aos imóveis e sítios urbanos. Muito obrigada. Ítalo foi meu professor, meu sócio, meu melhor amigo. Gostava muito de contar histórias. E das histórias que ele contava, as que eu acho mais interessantes são as que ele contava da viagem de Le Corbusier ao Brasil em 1963. O Dr. Lúcio tinha pedido a ele que acompanhasse o mestre em todos os acontecimentos, e ele, uma vez no aterro do Flamengo, deu uma freada com o carro e Le Corbusier disse: "Você sabe quem você está levando?" E depois, em Brasília, olhando o piso de pedra portuguesa da Praça dos Três Poderes, Corbusier disse: "Vocês brasileiros são muito delicados. Eu, se tivesse feito esse piso, ia fazer ele de concreto bruto." Ítalo pertencia à geração de arquitetos modernos formados na década de 50. Participou da construção de Brasília, primeiro no escritório de Oscar Niemeyer, depois chefiando o serviço de urbanismo metropolitano da cidade. Ele foi também professor do recém-criado curso de arquitetura e urbanismo da UNB. Quando conheci Ítalo, no início dos anos 80, ele era para mim um personagem da história da arquitetura moderna brasileira. E era extraordinário para nós, os jovens arquitetos naqueles anos, ouvir de um dos construtores de Brasília falar do valor da Rua Corredor, da praça, da cidade tradicional, enfim, das lições de Jane Jacobs. No final dos anos 70, ele passou a integrar o grupo de implantação do Corredor Cultural do Rio de Janeiro, aliando uma visão inovadora de patrimônio e urbanismo. No INEPAC, naqueles mesmos anos, com Darcy Ribeiro como secretário de Cultura, Ítalo irá promover o tombamento da paisagem de Cabo Frio, da inventiva arquitetura vernacular da Casa da Flor em São Pedro da Aldeia, da cultura afro-brasileira representada pela Pedra do Sal no Rio de Janeiro. Ele busca valorizar aquilo que até então era considerado sem importância, a arquitetura do cotidiano, a cidade que pulsava entre o velho e o novo. O arquiteto que passou a criticar o urbanismo moderno seria também responsável pelo tombamento absolutamente inovador do Plano Piloto de Brasília, primeiro pela Unesco, depois pelo IFAM, subvertendo a ideia tradicional do tombamento de um sítio urbano como sendo um conjunto de monumentos pela proteção das escalas de Brasília, aquilo que, segundo ele, definia o conceito moderno da cidade. Mas o que interessava mesmo a ele era a cidade cumulativa,
Dizia que era uma ilusão supor que o valor da rua estivesse nos volumes, nas fachadas. Valorizava a cidade como fruto do acúmulo de história, na qual o tempo corre incessantemente. Era uma lição fundamental. Ítalo nos faz muita falta. Ítalo Campo Fiorito. Nos conhecemos no INEPAC. Foi meu amigo Marcos Bittencourt quem nos apresentou na saleta onde funcionava a divisão do Patrimônio Histórico e Artístico do INEPAC. Ítalo tinha trabalhado na equipe de Lúcio Costa, na Nova Cap, na construção de Brasília, tinha sido professor associado da Universidade de Brasília, de Darcy Ribeiro. Com 27 anos de idade, dirigia o curso Ensino de Arquitetura da UNB. Depois do golpe, da demissão do reitor Anísio Teixeira e das primeiras invasões policiais ao campus, em outubro de 64, ele estava entre os 223 professores, 3/4 do corpo docente de toda a universidade, que se demitiram em conjunto. A sala, no último andar daquele edifício, não mais de 10 metros quadrados, 2 mesas, 2 portas em oposição, que faziam do gabinete uma passagem. Não havia indício do currículo, nem do prestígio intelectual do Ítalo, pensei. Mas para ele não era assim. Ele sempre teve o gosto do serviço público. Interromper a sua formação de pós-graduação em História da Arte na França, com bolsa do Itamaraty, para se transferir para o canteiro Barrento de Brasília. Durante toda a ditadura, tinha sido proibido de exercer qualquer emprego público. A divisão de patrimônio do INEPAC e o corredor cultural na Fundação Rio eram um recomeço. Aquela apresentação, pelo Marquinhos Bittencourt, era uma espécie de entrevista para um contrato de trabalho e deu início a uma fortíssima amizade que durou até maio deste ano. Ítalo foi, para a nossa geração de arquitetos, além do Marcos, Dina Lerner, Lia Mota, Luiz Eduardo Pinheiro e logo em seguida Nazir Helui, José Pessoa, André Zambelli e tantos outros, mais que professor, foi mentor e exemplo. Mais que homenagem, entendo essa iniciativa do CAL como um desafio, uma chamada que nos cutuca a nós, os amigos do Ítalo, para decifrar o nosso amigo e professor. O Ítalo, na verdade, nunca menos foi mais, longe disso. Ítalo era mais venturiano, ele era cheio de complexidades e contradições, e isso era o que produzia nele essa riqueza intelectual e de conhecimento que ele sempre dominou e transmitiu. Eu podia falar de sua amplitude intelectual, de sua capacidade de análise crítica, da originalidade de suas posições, que muitas vezes eram surpreendentes e desconcertantes. Ele tinha uma maneira personalíssima de pensar e com isso, por exemplo, nos estudos que ele fez sobre as cidades, de entender as cidades, é uma coisa muito atraente. E através do seu estudo sobre as cidades, ele acaba chegando ao patrimônio, que é também um percurso, uma novidade, não é o percurso comum. Então ele chega com um aporte muito grande de informações diferenciadas. Mas eu não quero falar de nada disso, porque isso tem gente mais competente que possa falar. Brevemente, era bom falar sobre a sua participação no patrimônio, no INEPAC em especial, que ele transformou o INEPAC do ponto de vista da capacidade crítica o INEPAC se tornou um órgão naquele momento de ponta no patrimônio brasileiro, graças a ele. Bom, ele tem também textos, significado, poucos textos, mas assim fundamentais para quem pudesse debruçar sobre eles. De verdade, o que eu gostaria talvez de registrar era a sua capacidade de interlocução, a sua generosidade de interlocução.
ele tinha um prazer enorme de conversar, muito mais de falar do que de ouvir, certamente. Mas ouvi-lo era uma delícia, era um enriquecimento para todos nós, que pudemos privar com ele. E ele, justamente por essa vontade de conversar, talvez ele tenha criado mecanismos que conseguia se adequar ao interlocutor, ao nível de conhecimento, ao tipo de conhecimento, e que era impressionante. Eu me lembro que eu brincava com ele, dizendo que ele era um Zelig, daquele personagem do Woody Allen, que se adapta ao meio em que está e dali desenvolve e traz a sua presença. Ele achava graça, ele gostava. Então, o que eu tenho a dizer é muita saudade, ele é único, ele foi único.